Sabe, existe um desejo universal que pulsa no coração de cada ser humano: a busca pela liberdade. Mas não estou falando apenas da liberdade de ir e vir. Falo da liberdade que te permite viver o propósito de Deus sem amarras, sem o peso da preocupação. E quando pensamos em liberdade financeira, muitos de nós imaginam algo distante, um privilégio para poucos. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia, a palavra de Deus, esconde um segredo, um mapa sagrado para a verdadeira prosperidade? Uma prosperidade que não é só sobre dinheiro, mas sobre propósito, sobre a capacidade de abençoar, de expandir o reino de Deus. Hoje, vamos desvendar esse segredo. Você está pronto para essa jornada? Porque a verdade que será revelada pode e vai transformar a sua vida para sempre. Muitas vezes, a nossa visão sobre o dinheiro é distorcida por mitos e preconceitos. Dentro da própria comunidade cristã, o assunto prosperidade é frequentemente evitado, como se fosse algo sujo ou mundano. Mas a Bíblia não se cala sobre isso. Pelo contrário, ela nos dá princípios claros, diretos e poderosos para uma vida de abundância, não apenas material, mas espiritual. Acredite, não há nada de errado em desejar prosperidade, contanto que o nosso coração e a nossa motivação estejam alinhados com a vontade de Deus. Afinal, a palavra de Deus nos lembra que tudo o que possuímos vem dele. Antes de nos aprofundarmos, quero te perguntar: você já se sentiu aprisionado por dívidas? Ou com a sensação de que, não importa o quanto você trabalhe, o dinheiro nunca é suficiente para alcançar os seus sonhos, ou mais importante, para cumprir o chamado que Deus colocou em sua vida? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Esse sentimento é uma barreira que impede muitos de viverem em plenitude. Mas a boa notícia é que Deus tem uma resposta para isso, um caminho de libertação. E o primeiro passo para essa jornada é a compreensão de um princípio fundamental, o princípio da mordomia. A Bíblia nos ensina, em Lucas 16:10, que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma lei espiritual. Deus não nos dará mais para gerir se não formos fiéis com o que já temos. Essa é a base de toda a prosperidade bíblica. A liberdade financeira não começa com um salário alto, mas com a capacidade de gerir com sabedoria, com oração e com obediência o que já está em nossas mãos. Pense nisso. Você tem sido um bom mordomo do que Deus te confiou. Não importa se é pouco ou muito, o que importa é a sua atitude e a sua fidelidade. Para ilustrar essa verdade, pensemos na formiga, um ser tão pequeno, mas que a palavra nos convida a observar. Em Provérbios 6:6-8, o sábio Salomão nos exorta: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e ajunta a sua comida na colheita. Este é o primeiro pilar do segredo bíblico da prosperidade, a diligência. A diligência não é apenas trabalhar duro, é a busca incansável pela excelência, pelo planejamento, pela integridade no nosso trabalho. É entender que cada tarefa que realizamos, por mais simples que seja, pode ser uma forma de honrar a Deus. A preguiça é o oposto da fé. A diligência é a sua manifestação no mundo material. Quando trabalhamos com excelência, estamos não apenas buscando o nosso sustento, mas construindo um legado de integridade e testemunho. A falta de diligência é muitas vezes a raiz da nossa escassez. Quantas oportunidades perdemos por procrastinação? Quantos talentos deixamos de desenvolver por falta de empenho? Deus nos deu capacidades únicas e a nossa responsabilidade, como mordomos fiéis, cultivá-las e multiplicá-las. A liberdade financeira não é um milagre que cai do céu sem esforço.
é o resultado da obediência a princípios divinos, e a diligência é o primeiro deles. Antes de prosseguirmos para o próximo passo, que é talvez o mais contraintuitivo e poderoso de todos, eu te faço um convite. Se o que você está ouvindo está tocando o seu coração e te fazendo refletir, não saia daqui sem deixar o seu like e se inscrever no canal. Faça parte desta comunidade que busca viver os princípios de Deus de forma prática e transformadora. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem de esperança. No próximo segmento, vamos mergulhar em um princípio que muitos acham difícil, mas que a Bíblia aponta como a chave para liberar um fluxo sobrenatural de bênçãos na nossa vida. É a chave que conecta a nossa fidelidade material à fidelidade de Deus em nos abençoar sem medida. Você está preparado para isso? Bem-vindos de volta a essa jornada. Na nossa primeira parte, exploramos o pilar fundamental da diligência e da mordomia. Aprendemos que a liberdade financeira não é um milagre que cai do céu, mas o resultado da nossa fidelidade com o que Deus já nos confiou. Aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Agora, vamos desvendar o segundo princípio. Que pode parecer o mais desafiador e, ao mesmo tempo, é o mais libertador de todos. Estamos falando do princípio da generosidade. Para muitos, a ideia de dar quando se tem pouco soa como loucura. A nossa lógica humana grita: segure o que você tem, junte e acumule para não faltar. Mas a lógica do reino de Deus é exatamente o oposto. É a lógica da semeadura e da colheita. Em Lucas 6:38, Jesus nos diz: dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos deitarão a vós. Esse versículo não é uma promessa vazia, é uma lei espiritual. O ato de dar não diminui o que temos, ele o multiplica. É uma manifestação poderosa de fé, onde declaramos com nossas ações que não dependemos do nosso salário, mas sim de Deus, o nosso provedor. A generosidade bíblica vai muito além do dízimo e das ofertas. É uma atitude do coração. É o reconhecimento de que tudo o que temos pertence a Deus e que somos apenas os canais por onde a sua bênção flui. Um dos maiores teólogos modernos, como o falecido R.C. Sproul, falava que a generosidade é a evidência visível da nossa confiança invisível em Deus. Não se trata de uma obrigação legalista, mas de um privilégio de participar da obra de Deus. Já pensou nisso? O dinheiro que você libera para a obra do Senhor pode estar financiando uma missão que salva vidas, ou alimentando uma família em necessidade, ou construindo um lugar de adoração. Você se torna um parceiro de Deus. Lembro-me de um testemunho pessoal que me impactou profundamente. Uma família que conheço, em meio a uma crise financeira severa, onde mal tinham para as despesas básicas, sentiram um forte chamado de Deus para ofertar uma quantia que parecia irresponsável. Eles hesitaram, o medo bateu forte, mas com a fé trêmula, eles deram. E o que aconteceu depois? Em poucas semanas, oportunidades de trabalho inesperadas surgiram, e a renda deles mais do que dobrou. Eles não deram para receber em troca. Eles deram por obediência, por um ato de fé. E Deus, que é fiel, honrou a sua fidelidade. Esse é o segredo. A generosidade nos move da mentalidade de consumidor para a mentalidade de canal de bênção. É por isso que em 2 Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo nos ensina que Deus ama quem dá com alegria. Não é a quantia que ele vê, mas a disposição do nosso coração. Ele conhece cada batalha, cada medo e cada ato de fé. A generosidade é a nossa declaração de que Deus é maior que a nossa necessidade. Ela nos liberta da avareza, da ganância e da ansiedade, que são as maiores prisões financeiras que existem. Você já sentiu essa tensão? O desejo de dar e o medo de não ter?
Que tal deixar seu comentário abaixo e compartilhar sua experiência com a generosidade e como ela tem transformado a sua vida? A sua história pode ser a inspiração que alguém precisa para dar o seu primeiro passo de fé. Neste momento, eu convido você a fechar os olhos por um instante. Senhor, eu oro por cada pessoa que está assistindo este vídeo, que a sua palavra, que nos ensina a ser generosos, encontre um coração disposto, que o medo de não ter seja substituído pela fé de que o Senhor é o nosso provedor, que a generosidade se torne um estilo de vida, uma marca da nossa fé, e que através de nossas vidas o Senhor possa abençoar a muitos. Em nome de Jesus, amém. O princípio da generosidade é a prova de que a nossa fé em Deus é prática e tangível. Mas ele não é o único segredo. No próximo segmento, vamos mergulhar em um aspecto crucial que muitas vezes é ignorado: a necessidade de aliar a nossa fé com a sabedoria e o conhecimento. Afinal, a fé sem obras é morta. E a nossa jornada de prosperidade também exige a busca por entendimento. Fique conosco, pois as próximas verdades irão te surpreender. Até agora, nós já descobrimos que a liberdade financeira é construída sobre dois pilares poderosos: o da diligência, que é a nossa fidelidade em ação, e o da generosidade, que é a nossa fé em movimento. Mas existe um terceiro elemento: uma argamassa que une a nossa fé à ação prática, que transforma boas intenções em resultados concretos e duradouros. Estamos falando do princípio da sabedoria e do conhecimento. A Bíblia é incrivelmente clara sobre isso. Em Provérbios 4:7 lemos: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Isso nos mostra que a sabedoria não é algo que simplesmente acontece, é algo que buscamos, que valorizamos acima de tudo. Deus se agrada quando seus filhos não agem por impulso ou ignorância, mas buscam o seu conselho e o conhecimento para tomar decisões inteligentes. A fé não é cega, ela é a confiança em Deus que nos impulsiona a agir com inteligência. Pense na parábola dos talentos, em Mateus 25. O Senhor da história não elogiou o servo que enterrou o seu talento por medo. Ele elogiou os servos que trabalharam, que negociaram, que multiplicaram o que lhes foi confiado. A multiplicação exige estratégia, conhecimento, planejamento. Não basta ser diligente e generoso se não aplicarmos sabedoria na gestão dos nossos recursos. Você tem orado por um milagre financeiro, mas tem negligenciado a busca por sabedoria para gerir o que Deus já te deu? Essa é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. Na prática, buscar sabedoria financeira significa educar-se. Significa criar um plano para o seu dinheiro. Muitas pessoas chamam isso de orçamento, mas eu prefiro chamar de plano de propósito financeiro. Porque cada real que Deus coloca em nossas mãos tem um propósito: sustentar nossa família, abençoar a casa de Deus, investir no nosso futuro e expandir o reino. Quando você não tem um plano, o seu dinheiro acaba sendo controlado pelas suas emoções e pelos apelos do consumismo. Mas quando você tem um plano, você está no controle, exercendo a sua mordomia com sabedoria. E um dos maiores inimigos da sabedoria financeira é a dívida. Provérbios 22:7 nos dá um alerta poderoso. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é servo de quem empresta. A dívida é uma forma de escravidão moderna. Ela rouba a nossa paz, limita a nossa capacidade de ser generoso e nos impede de investir nos planos de Deus para a nossa vida. A cultura do mundo nos ensina a viver de crédito, a comprar o que não podemos pagar para impressionar quem não conhecemos. Mas a cultura do reino nos chama para uma vida de liberdade, contentamento e paz. Se você está preso em dívidas hoje, quero que saiba que há esperança. O primeiro passo para a liberdade é reconhecer a situação e buscar a sabedoria de Deus para sair dela.
Isso pode envolver cortar despesas, procurar novas fontes de renda ou buscar aconselhamento financeiro. Não é um caminho fácil, mas é um caminho de libertação que agrada a Deus. Teólogos como John Wesley, fundador do metodismo, eram extremamente vocais sobre os perigos da dívida, ensinando seus seguidores a ganhar tudo o que puderem, economizar tudo o que puderem e dar tudo o que puderem. Uma filosofia que só é possível quando se está livre da escravidão das dívidas. Antes de finalizarmos, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre a verdade de Deus. Talvez alguém que você conheça esteja lutando silenciosamente com dívidas e precise desta mensagem de esperança. Já vimos a diligência, a generosidade e a sabedoria. São 3 pilares essenciais, mas eles precisam estar ancorados em algo maior, em uma motivação que transcende o nosso próprio bem-estar. Qual é o propósito final de toda essa busca por liberdade financeira? Na última parte, vamos revelar o segredo final, o que realmente dá sentido a tudo isso e garante que a nossa prosperidade não seja apenas terrena, mas que produza tesouros no céu. A revelação final está chegando. Chegamos à parte final desta jornada, onde revelaremos o segredo que amarra todos os outros e dá sentido à nossa busca por liberdade financeira. Exploramos a diligência, que nos ensina a trabalhar com excelência. Vimos a generosidade, que nos liberta do egoísmo e nos torna canais de bênção. E mergulhamos na sabedoria, que nos capacita a gerir com inteligência. Mas, para que tudo isso tenha sentido, para que a sua prosperidade não seja apenas terrena, mas produza frutos eternos, você precisa do pilar final, o princípio do propósito. Sabe, a verdadeira liberdade financeira não é ter uma conta bancária cheia, é ter o suficiente para viver o propósito que Deus colocou em sua vida. O dinheiro em si não é a bênção. A bênção é a capacidade de usá-lo para cumprir a vontade de Deus. Jesus nos deu o segredo supremo em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso não é uma promessa vazia, é a chave para o fluxo divino. Quando o nosso principal objetivo deixa de ser o acúmulo e passa a ser a expansão do reino, Deus se torna o responsável por acrescentar todas essas coisas. Pense na história de Zaqueu, o cobrador de impostos. Ele era financeiramente próspero, mas seu coração estava miserável e solitário. Ele subiu na árvore para ver Jesus, mas Jesus o viu primeiro, e o encontro transformou sua vida. Zaqueu não apenas se arrependeu, ele demonstrou seu arrependimento de forma prática e financeira. Ele disse: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo-lhe 4 vezes mais. Essa decisão não o fez mais pobre. Ela o libertou da escravidão da ganância e o fez verdadeiramente rico. O dinheiro dele, antes um instrumento de opressão, tornou-se uma ferramenta de restauração. A sua prosperidade se alinhou ao propósito de Deus. Quando você vive com um propósito, sua diligência se torna um ato de adoração. Sua generosidade se torna uma semente para a colheita do reino, e sua sabedoria se torna uma arma poderosa para combater a injustiça e a miséria. A sua casa se torna uma base de missões, seu carro um veículo para levar esperança, e o seu trabalho um campo missionário. É a sua resposta ao chamado de Deus. Não se trata de quão rico você é, mas de quão fiel você é em usar a sua riqueza para a glória de Deus. E agora eu te faço a pergunta mais importante de todas. De que adianta entender todos esses princípios se a sua vida não estiver ancorada no Autor da vida? O primeiro e mais importante passo para a liberdade em todas as áreas é entregar a sua vida a Jesus Cristo.
Ele é a verdadeira fonte de toda a prosperidade, paz e propósito. Se você ainda não fez isso, hoje é o dia da sua libertação. Eu te convido a fechar os olhos e fazer esta oração comigo, do fundo do seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e preciso do seu perdão. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje eu abro a porta do meu coração e da minha vida e te convido a ser o meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida e todas as minhas finanças em suas mãos. Ajuda-me a viver para o seu propósito e a buscar o seu reino acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, parabéns. Você deu o passo mais importante da sua jornada. Agora, procure uma igreja perto de você, uma comunidade que possa te ajudar a crescer na fé e a viver esses princípios na prática. E se você foi tocado por esta mensagem, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no canal para que juntos possamos continuar aprofundando a nossa caminhada com Deus. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo na graça e no conhecimento de Deus.